Boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro, a mais um Nutri em Foco. O nosso tema de hoje é sobre disbiose e eu tenho uma convidada super especial para a gente desvendar aí todos os mistérios do intestino. Então, hoje a gente vai desmistificar esse tema disbiose. Nós vamos explicar por que nem toda disbiose é igual, tá? Então, para você aprender a identificar os sintomas, fazer os exames corretos, o tratamento correto. E então hoje eu tenho uma convidada super especial, a Thalita. Ela é minha colega, nutricionista. Ela fala aí muito nas redes sociais sobre saúde intestinal. Ela desenvolveu produtos incríveis também, pensando na saúde intestinal. E então, não poderia abordar outro tema com ela, a não ser realmente sobre disbiose. Olá, Thalita. Oi, Carol, tudo bom? Boa noite. Então, vamos lá, Thalita. Quer se apresentar? Então, me chamo Thalita, somos vizinhas, né? Quase próximas, eu moro em Cascavel. E sou nutricionista, atuo na área da saúde intestinal. Assim, eu falo intestino é o começo de tudo, né? Então, essas questões, né, gastrointestinais e a parte da nutrição funcional, né? Como a gente trabalha na mesma área, né? Então a gente acaba olhando para o paciente sempre como um todo e o intestino é o começo de tudo. Pois é, Thalita. Assim, você se posiciona bem referente à saúde intestinal, mas é como você falou. Se eu atendo aqui no meu paciente, no consultório, um paciente em emagrecimento, não tem como não pensar em saúde intestinal. Se eu vou atender uma mulher que quer engravidar, não tem como não pensar em saúde intestinal. Se eu vou atender um paciente que tem doença autoimune, é saúde intestinal, né? Então eu falo, por mais que às vezes nem você tem esse posicionamento ali bem de falar só de intestino, mas está relacionado com tudo, né? Não tem como a gente atender um paciente, seja lá, tô até pensando aqui, mas não tem um caso sem a gente ter que olhar para o intestino desse paciente. Porque é ali que vai ter todo o final da digestão, absorção dos nutrientes e se faltam nutrientes ali, o corpo já passa a não funcionar corretamente, né? Então isso vai abrindo espaço aí para diversos problemas mesmo. É a base para ter saúde, né? Não tem como a gente não. E Thalita, assim, já que a gente vai conversar sobre desbiose, eu estava pensando agora em algo. Olha só que interessante, não sei se isso acontece com você também. Mas eu vou te falar assim, ó. De repente o tempo passa muito rápido, mas assim, eu acredito que por volta de 5 anos atrás, vinha muitos pacientes no consultório e falava, eu tenho síndrome do intestino irritável. Quantos pacientes vinham com esse diagnóstico? E hoje eu vou te falar assim que eu acho que, de repente, de 2 anos que eu não atendi nenhum paciente com esse diagnóstico. Mas por que você acredita? Porque hoje a gente já sabe de outras causas que geram os mesmos sintomas? Hoje a gente conhece outras coisas. Lá no início se falava em desbiose e tudo era síndrome do intestino irritável. Então hoje a gente vem ali, às vezes é SIBO, é SIFO, é intolerância à histamina. Então eu parei para pensar nisso hoje. Eu falei, caramba, há quanto tempo que não entra ninguém aqui no consultório falar eu tenho síndrome do intestino irritável. Então eu acho que isso evoluiu muito, né? Sim. E aí, quando o paciente vem com se vem com esse diagnóstico, né? Ah, o médico falou que eu tenho intestino irritável. Mas espera aí, o que já foi investigado para chegar nesse diagnóstico? Aí a gente vai ver, eu fiz uma colonoscopia, fiz um sangue oculto nas fezes, mas assim, nem foi cogitado pensar, né, a fazer uma avaliação ali a respeito da microbiota e considerar algum tipo de desbiose, que dá sintomas parecidos, iguais, né? Sim. Então tá, Thalita. Então vamos entrar aí no nosso tema. Você quer falar sobre a desbiose? O que é a desbiose? Então, para quem não sabe, né, desbiose é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, ela não é a doença em si. Então, não é um diagnóstico de doença, é uma condição do intestino, tá? Então, quando a gente tem esse desequilíbrio da microbiota intestinal, e esse desequilíbrio pode ser diverso, a gente ainda está estudando muito sobre isso, e com toda certeza, daqui 5 anos, se a gente for fazer uma live daqui 5 anos, a gente já vai ter muitas outras informações acerca desse assunto. Mas, basicamente, quando a gente tem uma redução de bactérias boas, ou até quando a gente tem um excesso de bactérias no intestino, a gente pode começar a manifestar
sintomas. E quais são os principais? Excesso de gases, a distensão abdominal, aquele inchaço na barriga. A pessoa pode começar a apresentar várias intolerâncias alimentares, então já vem junto essa questão das intolerâncias muito atrelada, né, à desbiose. Então ela começa a ficar mais intolerante à lactose, ao glúten e até a outros alimentos que são alimentos saudáveis do cotidiano, frutas, verduras, legumes, enfim. Pode ter constipação, pode ter diarreia, ou pode ficar alternando entre os dois. Então, esses são os sintomas mais clássicos, só que isso acaba, muitas vezes, conforme mais crônico o problema, vai se extravasando para outros sinais e sintomas. Então, a pessoa começa a ter diminuição na absorção dos nutrientes, várias deficiências nutricionais. Então, faltou a vitamina do complexo B, já vai ter uma piora ali da saúde mental. Então, pode estar atrelado junto uma ansiedade, uma depressão, alteração de humor, desequilíbrios hormonais. Então, a depender, né, da cronicidade do problema, que muitas pessoas têm, né, Carol? A gente, quando começa a ver o histórico do paciente, às vezes é uma coisa que está se arrastando lá de muitos anos. Sim. E aí, aquela desbiose não tratada, ela acaba sendo gatilho para o desenvolvimento de doenças, de diversos problemas de saúde. Então, assim, qualquer mudança ali na diversidade bacteriana, seja mais fungos, mais bactérias patogênicas, qualquer desequilíbrio, né, a gente chama de desbiose. E quando a gente vai pensar, né, Thalita, tem inúmeras causas. Então, seja pela alimentação, pelo baixo consumo de fibras. Algo que me preocupa bastante, eu não sei qual que é a tua opinião, hoje muito se fala da dieta carnívora. Então, as pessoas estão fazendo aí loucamente, sem acompanhamento, sem orientação, né? Então, a gente sabe que esse excesso de proteína animal, ela pode alterar ali toda a microbiota, né? Pode favorecer o crescimento de bactérias patogênicas. Então, isso realmente é algo que me preocupa, assim, das pessoas estarem fazendo sem acompanhamento, né? Sem entender direito sobre a dieta carnívora. Pelo consumo ali da população de muitos alimentos refinados, de açúcar, né? Baixo consumo de frutas, de verduras, deficiência de alguns nutrientes, né? E aí a gente vai toda aquela questão também do nascimento, né? De ter nascido de parto normal, de parto cesárea, de não ter recebido leite. Então, tudo isso daí entra ali nas causas de desbiose. Isso, então desde o nascimento ali a gente já começa a mapear algumas causas, bem como você colocou. E também a gente já sabe que os primeiros anos de vida de uma pessoa, ali até os 3 anos de idade, é o momento quando a gente está formando a nossa microbiota raiz, aquela que vai acompanhar a gente para o resto da vida. Então, se naqueles primeiros anos de vida não teve uma introdução alimentar interessante, não tinha uma diversidade de alimentos, ou se a criança precisou ficar internada, medicamentos e tudo mais, isso já vai trazendo prejuízos para essa microbiota. E aí isso pode culminar problemas na vida adulta também. Fora todo, né, o estilo de vida ao longo da vida, estresse também, uso de omeprazol, antibiótico, né, essas medicações assim também afetam bastante o intestino. Eu falo ali na nossa consulta, às vezes eles pensam que a gente é curiosa, mas a gente pede lá, nasceu de parto normal, cesárea, foi amamentado, não foi? Como é que foi a introdução alimentar? Usou muito antibiótico? E agora até você me falando, eu tô com uma criancinha que eu tô acompanhando, menina, ela usou antibiótico 9 meses ao nascer. Então você imagina a situação, né? Que nem você falou ali, forma até os 3 anos. Isso. E aí, daí cada vez vai... E daí aquela pessoa que na vida adulta vai ter muito mais risco de desenvolver alergias alimentares e até condições autoimunes também, por conta dessa fragilidade da microbiota intestinal. Então, quando a gente está aí cuida, a gente tem as estratégias, né, de modular o intestino, de melhorar esse ambiente intestinal, mas quando a pessoa já vem com esse problema desde lá de trás, geralmente é aquele caso mais crônico e difícil, né, desafiador para tratar. E você falou ali do uso de antibiótico, mas muita coisa que eu acho que as mulheres também não pensam é de quanto o uso do anticoncepcional, né? Quanto o anticoncepcional influencia ali na composição do nosso microbiota intestinal e as pessoas pensam ali que não tem relação nenhuma, não afeta. E eu acho que assim, hoje, Thalita, todo esse sedentarismo, o estresse, tudo isso tem impacto direto na nossa saúde intestinal. As pessoas, você falou do uso dos prazóis, mas o que acontece também? Muitas vezes as pessoas não estão comendo ali com atenção plena. Estão comendo estressada, não estão mastigando, estão olhando no celular, assistindo televisão, né? Então isso daí também
impacta quando a gente pensa em saúde intestinal. Sim, porque tudo aquilo que a gente não conseguir digerir bem, então assim, o estresse a gente já sabe que reduz todas as nossas secreções de ácido clorídrico, de enzimas digestivas e tudo mais. Então a pessoa ali vai comer nessa situação de não estar prestando atenção, não mastigando direito, aqueles alimentos mal digeridos ali no intestino vão ser fermentados, né, por aquela microbiota. E aqueles resíduos alimentares vão alterando aquele ambiente intestinal, então gerando essa desbiose. E aí a pessoa fica ali com gases, com a barriga inchada e tudo mais. Então, esses são os primeiros passos, assim, que todo mundo precisa corrigir, né? Essa questão da mastigação e da qualidade da alimentação Sim. e dessa atenção na hora de se alimentar. É, igual você falou ali, né, dos gases, tensão. Às vezes as pessoas pensam que vão ser só esses sintomas intestinais, gástricos, né? Mas às vezes as pessoas não relacionam alergia de pele, unha fraca, você falou da ansiedade, da depressão, até acordar com os olhos inchados, né? Dor lombar, tudo isso tem relação. Eu penso muito na pele também, que nem eu, né, que tem psoríase, acne, é reflexo da saúde intestinal. Não, total. Eu mesmo, né? Eu já contei essa história nas minhas redes sociais lá atrás, mas assim, eu era uma pessoa que tinha rinite, acne, enxaqueca, né? Melasma. Então, assim, condições extraintestinais. Eu não tinha muitos sintomas no intestino diretamente, então assim, não tinha tantos sintomas intestinais. E eu me formei e eu lembro que na faculdade eu não aprendi nada sobre. Eu não sei se você se lembra, mas assim, lá atrás, vai fazer 18 anos que eu me formei, na faculdade eu não aprendi sobre intestino, sobre o que eu sei hoje. Então, eu, mesmo formada, eu não sabia que esses sintomas que eu tinha teriam relação com a minha alimentação e com o meu intestino. Eu só fui saber disso depois, conforme né, eu fui estudar e tudo mais. Então, depois que eu comecei a olhar para o meu intestino e cuidar, melhorar a qualidade da alimentação em todos esses pontos, eu também, enfim, tenho intolerância à lactose, essas coisas que eu não sabia. O melasma clareou, a rinite sumiu, a dor de cabeça não tem mais, né? Sim. A acne está controlada. Então, é a mesma coisa você, né? Você sempre também está se cuidando justamente porque né, uma doença autoimune é uma condição crônica, né? Que vai ter cuidado para sempre, né? Do melasma até a gente já conversou em lives anteriores, né? Nós somos duas Ah, curadas de melasma por conta da saúde intestinal. Mas isso mesmo que você falou, Thalita, esses dias eu até gravei uns vídeos falando sobre isso, que eu sempre fui constipada. E aí desenvolvi a psoríase, o Hashimoto, e nunca ninguém me falou que isso tinha relação com o intestino. Foi realmente quando eu comecei a estudar e a entender, eu falei, caramba, olha só, é reflexo, né? Então, às vezes, a gente está aqui falando também pode trazer esse conhecimento para as pessoas, porque eu falo, eu sou, né? Tudo que eu tenho pronto. hoje, lido hoje, é resultado da minha saúde intestinal que não era boa. Isso. Assim, o que as pessoas só precisam entender é que é o seguinte: então, hoje a gente já sabe que as bactérias, tanto bactérias como fungos, os micro-organismos que moram ali no nosso intestino, eles produzem substâncias ali dentro, né? Então, assim, quando essa microbiota está em equilíbrio, eles vão produzir substâncias anti-inflamatórias, substâncias que vão fazer um controle dessa inflamação, que vão te ajudar a absorver melhor os nutrientes, a ter um bom reparo da parede intestinal, a regular teu sistema imunológico. Agora, quando há esse desequilíbrio, quando eu tenho ali um super crescimento de bactérias, enfim, tem né, um desequilíbrio qualquer que seja, então a gente pode começar a produzir outras substâncias, que são substâncias que vão ativar esses gatilhos de inflamação. E aí, essa inflamação no intestino, o intestino é um órgão permeável, né? Então, ele deixa vazar substâncias ali indesejáveis para dentro do corpo quando ele está em desequilíbrio. E aí, isso é gatilho de inflamação, que uma hora que chegou ali na tua corrente sanguínea, vai ser disparado ali para todo o seu corpo. Então, você vai acabar manifestando um problema de saúde que está ali meio que na sua genética, né? Que poderia estar ali, digamos, adormecido, digamos assim, se você tivesse um estilo de vida saudável, mas constantemente aquele gatilho inflamatório ali acontecendo acaba despertando nessas essas doenças. Então, que nem a Carol despertou, digamos, uma doença autoimune, eu outros problemas, e né, quem está aqui às vezes pode manifestar uma depressão, outros problemas, né? Enfim, então não, por isso que não são sintomas iguais para todo mundo, depende muito também dessas características individuais. Então, tá, Thalita, vamos lá. Assim, acho que quando a gente pensava antes em intestino, antes era diarreia ou constipação, né? Então, hoje a gente tem aí
a cibo, a cifo, o imo, o iso, o limo, que nem você falou, daqui a 5 anos, quanta coisa mais a gente vai aprender, né, sobre esse universo aí da saúde intestinal. Quer abordar um pouco sobre esses tipos, né, de disbiose, esses tipos de cibo Então também? vamos lá, eu falo um pouco, daí depois você continua. Então, assim, a gente tem hoje, porque isso é uma coisa também muito importante, eu recebo sempre muito essa dúvida, né? Ah, o que é bom para desbiose? Mas tá, primeiro, qual é o tipo dessa desbiose? Que desbiose é essa, né? Então, esse é o ponto que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, primeiro, a gente pode pensar naquela questão da localização da desbiose. Então, hoje, a gente já sabe que a gente pode ter desbiose no intestino delgado, que é o intestino que fica ali logo abaixo do estômago, né? E também podemos ter desbiose lá no cólon, que é no intestino grosso. Eu atendo muitos pacientes com SIBO, né? Que é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado, que é um tipo de desbiose que acontece ali. Então, são bactérias no local errado. E essas bactérias, elas podem, inclusive, vir do intestino grosso, migrarem do cólon e se começarem a criar residência no intestino delgado. Muitas vezes por um quadro de constipação crônica. Né? Então, a pessoa constipada tem uma diminuição da motilidade, essa microbiota pode começar a se depositar ali. Ou também por conta de uso crônico de omeprazol, estresse, deficiência de enzimas digestivas, coisas que o ácido ele também controla, né, o crescimento dessas bactérias ali. Ou por algum motivo ali que faz com que a pessoa, né, faça essas bactérias se proliferarem ali em maior quantidade. Então, geralmente quando a pessoa tem o SIBO, ela vai ter sintomas mais altos, né? Eu falo assim, a pessoa come, dá 1 hora ali depois da refeição, ela já tá se sentindo com a barriga estufada. Às vezes ela até acorda com a barriga estufada. Ou ela fala assim, nossa, parece que até a água me faz mal. E ela começa a ter muita intolerância, geralmente, né, aos FODMAPs, que são feijão, cebola, alho. Porque essas bactérias que estão ali, elas gostam, né, desses alimentos. Então, esse alimento chegou ali, nem deu tempo de você absorver totalmente, aquela microbiota já está ali fermentando e causando a maior bagunça. Então, a pessoa, às vezes, ela tem aquela sensação de gases que ela não consegue nem eliminar, fica aquele gás preso e pode gerar, né, bastante dor e distensão abdominal. Então, esse seria o SIBO, né, que são bactérias produtoras de hidrogênio. Aí, esse a gente tem o teste, né, que faz o exame, é o teste respiratório de hidrogênio respirado. Às vezes não é todo mundo que consegue fazer, né? Enfim. Então a gente pode também fazer um diagnóstico baseado nos sinais de tá olhando para tudo isso. Thalita, eu acho que nem é um exame que o plano cobre, né? Não, Porque não cobre. eu ia falar que os pacientes eu sempre encaminho para uma médica particular, mas eu acho que o plano não cobre, né? Sempre particular. O plano não cobre e aí vai custar, lógico, depende muito de cidade para cidade, né? Mas em torno aí de uns R$ 500 mais ou menos um exame como esse. Sim. Né? Que é um exame respiratório, você vai tomar um líquido que vai ser fermentado pela microbiota e aí eles vão fazer várias aferições para ver se essa curva do gás hidrogênio aumentou. Então, quando eu tenho um aumento excessivo da produção de gás hidrogênio, ali num período de 90 minutos, mais ou menos, então tem esse diagnóstico de SIBO, né? E nesse caso, a gente fala, né, do antibiótico causar desbiose, mas o tratamento do supercrescimento bacteriano, na maioria das vezes, é com antibiótico. E a gente faz uso também de outras coisas, não é só tomar antibiótico, né? Então, fitoterápicos, melhorar a digestão do paciente, tentar entender o que causou, né? Pra gente estancar o problema que causou. Senão a pessoa toma antibiótico e depois volta a ter o problema de novo, entendeu? Tem que ser um tratamento em conjunto com o médico, né? Pra gente fazer esse ajuste da dieta. Ele vai usar o antibiótico com a prescrição médica e a gente vai entrar ali com outras substâncias, né? Antimicrobianas, melhorar a digestão, tudo isso que você falou, né? Então tem que ser esse trabalho realmente em conjunto. Porque as pessoas pensam, vou lá, fiz o exame, tive o diagnóstico, vou tomar um antibiótico, depois vou tomar probiótico e o problema tá resolvido, né? Isso. E assim, eu particularmente até nem gosto muito de usar probiótico nesses pacientes. A gente vê que em muitos casos acaba piorando o sintoma, mesmo que depois, né, do antibiótico. A gente tem várias outras estratégias que a gente pode colocar para restaurar esse ambiente intestinal do que não necessariamente o probiótico em si, né? Sim. E a dieta é muito importante também, né? Então fazer uma dieta ajustada. E daí o que a gente vê também? Você falou ali no começo, né, da questão da estamina, enfim. Então, a dieta mais preconizada, né, no SIBO é a dieta low FODMAP. Mas a gente vê que alguns pacientes que têm SIBO reagem a alimentos que têm histamina, porque a microbiota alterada ali do intestino delgado também pode diminuir, né, a ação ali da enzima que degrada a histamina, que é a enzima DAO.
Então é comum quem tem SIBO ter intolerância à lactose, às vezes desenvolver uma intolerância à histamina e ficar intolerante aos FODMAPs. Então é aquela pessoa que fala, nossa, tudo que eu como me faz mal. Ou ela chega assim e fala, mas eu como saudável, mas até o que é saudável me faz mal. Porque sim, esses alimentos saudáveis, eles têm muito, né? FODMAP, histamina e tudo mais. Então, é uma desbiose que realmente precisa ali de um acompanhamento, de uma alimentação certinha para fazer todos os passos. E esses dias, Thalita, eu vi uma informação, eu acho que foi em 2023, a empresa farmacêutica ela faturou 500 bilhões com venda de probiótico, 500 milhões, 500 bilhões. Foi assim assustador, sabe? Realmente por causa disso. As pessoas estão com muitos sintomas, muitas queixas, estão conhecendo um pouco sobre desbiose e elas acham que o tratamento é tomar probiótico. Sim. Até muitos médicos ali na primeira estratégia já o uso do probiótico, né? Então, foi um mercado aí que cresceu muito, a indústria farmacêutica faturou muito com probióticos, mas realmente o que você falou, eu muitas vezes assim, vou usar antifúngicos, antimicrobianos, melhorar a digestão, vou trabalhar forte ali no reparo, repor os nutrientes. Olha, eu vou falar aqui no Eu raras prescrevo vezes super pouco também probiótico. os prebióticos, né, ali através da alimentação, né, vamos reforçar, mas a minha prescrição de probiótico é pouquíssima. É, a minha também. E aí vale também assim a pessoa observar que caso você esteja tomando um probiótico e você teve sintoma, porque muitas pessoas falam, né? Nossa, eu comecei a tomar e piorou. Passei mal. Passei mal, tô com mais gás, mais inchado. Então, isso pode até ser um sinal de que realmente você está com supercrescimento bacteriano ali, ou até tem uma intolerância à histamina, porque muitos desses probióticos aumentam, né, também a histamina do intestino, então é um sinal ali já para ficar esperto. A lotação já tá máxima ali, já tá feia. Você chega e jogou mais, só piora, né? E aí eu vi que comentaram aqui, né? A gente tem também o supercrescimento de fungos, que daí é um tipo de desbiose causada por um aumento de fungos no intestino. E essa desbiose ela pode acontecer no intestino delgado, mas também lá no intestino grosso, né? Então, quando a gente fala sifo ou desbiose fúngica, a gente pode estar falando ali, né, dos dois intestinos. E aí eu não sei na tua prática, mas assim, a gente acaba não tendo, né, um exame que faça esse diagnóstico. Não. É muito mais um diagnóstico clínico. Então, aquela pessoa que, além dos sintomas gastrointestinais, ela também tem ali uma candidíase de repetição, uma micose, uma dermatite de pele. Enfim, às vezes não tem a candidíase, que seria o sintoma mais clássico, né? A gente, enfim. Mas às vezes aquela dermatite seborreica, aquela acne fúngica que a gente fala, né? Enfim, então são sintomas que fazem a gente pensar nesse tipo de biose. Quando a pessoa piora em contato com mofo, enfim, tem que também pensar na possibilidade. E principalmente quando a pessoa precisou tomar antibiótico várias vezes, né? Eu ia falar que a gente usa, né, o rastreamento ali, a gente tem O rastreamento metabólico, né? ai meu Deus, não é a anamnese, o questionário ali, né, do rastreamento dos fungos também, que nos ajuda aí, porque você falou, não tem um exame como o SIBO. Então a gente às vezes faz ali aquele questionário que já nos dá ajuda também. E assim, supercrescimento fúngico é a minha especialidade. A Thalita lembra, né, Thalita? Acho que eu lidei aí uns 3 anos com candidíase de repetição. Então, realmente, eu me debrucei aí sobre o assunto, estudei muito, porque precisava resolver o meu problema, né? E aí parece que você atrai, né? Quantos pacientes que a gente atrai ali que tá passando pela mesma situação? Então, eu atendo muitas mulheres com candidíase de repetição. Então, além de ter os sintomas parecidos com a SIBO, né? A gente tem a distensão, tem gases, tem a alteração ali do intestino, mas às vezes tem cansaço. Eu vejo que aquela questão da névoa mental, assim, é característico de síndrome fúngica, né? Coceira. Mas assim, eu vejo muito no consultório, acho que eu falei, a gente atrai, é a candidíase de repetição, né? Mas não tem um exame. E, assim, já fiz inúmeras lives sobre sifo, sobre candidíase. O tratamento não é só usar antifúngico, né? É realmente tratar lá a saúde intestinal, fazer uma dieta antifúngica. A gente tem os nutrientes antifúngicos, a gente precisa melhorar a digestão, fortalecer a imunidade. Então, realmente, isso daí é algo que
E a sua opinião, você acha que essa desbiose é mais difícil de tratar? Ou é que mais demora para melhorar na tua prática? Ou... Acho que sim, né? Ou não? Thalita, assim, ó, eu falo que nenhum tratamento de saúde intestinal é fácil, Não, é. né? Às vezes o paciente vem achando que uma consulta vai resolver. Eu já tive casos assim de paciente com diarreia que a gente demorou um ano para melhorar a saúde intestinal. E eu sempre explico isso, que a gente tem que ter essa paciência, que vai ter os altos e baixos, melhora, volta, piora, né? E assim, que nem eu te falo, estudando ali, o meu síndrome fúngica foram 3 anos. 3 anos para eu conseguir melhorar assim e falar, não, tô livre, não tive mais, sabe? Mas eu acho, pensando em cibo, pensando a síndrome fúngica é mais trabalhosa. O Talvez. fungo dá um trabalho danado. É, geralmente é mais resistente, né? E assim, perguntaram aqui, né, quais são alguns componentes que não pode faltar, talvez, ali na dieta de quem está tratando os fungos, que você ele colocaria ali, que você queria. De ação antifúngica? Isso. Ah, nutrientes antifúngicos. Então, eu uso bastante o própolis, o orégano, o tomilho, o alho. Só que tem o alho, tem ação antifúngica antibacteriana, mas às vezes ele não se encaixa ali na dieta, porque nem se falou, né? Já tá ali com a ação dos food maps. Então eu foco bastante ali realmente no própolis, no orégano, no óleo de coco, na semente de abóbora, O cravo no também, né? cravo, na Semente de artemisia. uhum. Acho que seriam esses, né, também. Sim. E daí avançando, então temos também o IMO. Eu falo essas siglas, né? Quem às vezes não entende do assunto fala, meu Deus, o que é isso? É um partido político? Não. IMO, o que significa o IMO, né? É o supercrescimento de micro-organismos metanogênicos. Então, a gente tem também arqueias no nosso intestino, e essas arqueias são micro-organismos que vieram até antes das próprias bactérias, também são resistentes ao tratamento, é bem chatinho de tratar. E o que geralmente, né, vai ser um diferencial ali do SIBO, né? O SIBO, geralmente, a pessoa tende a ter mais diarreia. No supercrescimento de arqueias, a gente vê mais uma constipação, porque esse gás metano que elas produzem é um gás que diminui a motilidade intestinal. Então, muitas vezes vai estar atrelado ali a um quadro de constipação. Até o ano passado, não tinha no Brasil exames que estavam o IMO, né, que precisa dosar o gás metano. Então, hoje a gente já tem em alguns locais, principalmente mais em grandes centros, alguns profissionais que têm o aparelho que dosa o gás hidrogênio e o gás metano ao mesmo tempo. E a pessoa ela pode, às vezes, ter os dois tipos de desbiose. Ela pode ter SIBO e IMO ao mesmo tempo, tá? Então, esses dias eu até peguei um exame com esse resultado. E às vezes a pessoa faz o teste de nitrogênio expirado e vem negativo. Mas aí ela tem todos os sintomas ali durante o teste, sente a barriga, ou a gente vê ali que tem realmente, né, um quadro como esse. Aí até faz a gente considerar, né? Principalmente se a pessoa tem interesse, considerar esse tipo de desbiose. Sim. E aí também é necessário antibiótico, no caso do IMAS, tem que associar 2 tipos de antibiótico diferentes, fora todo o restante do tratamento que a gente já falou aqui, né? Então tem que trabalhar essa motilidade intestinal, porque a própria constipação faz aumentar mais essas arqueias e as arqueias já é mais constipação. Então, Sim. ciclo vicioso também. Hoje até uma colega, ela me mandou mensagem, ela falou, Carol, tô com uma paciente assim, já fiz retirada de todos os alérgenos, aumentou fibra, já aumentou água, barará, barará. Eu falei, pesquisa IMO, né? Porque eu acho que é bem uma característica quando a gente pensa nessa constipação persistente, que já melhorou a dieta, já fez tudo, né? Acho que a gente precisa investigar o IMO, que ele é bem, bem característico. Eu acho engraçado que a gente vai falando e a gente sorri porque realmente é algo trabalhoso, né, Thalita? E é algo que nem você falou assim, às vezes não tem só cibo, tem imo. E às vezes a gente não consegue fazer o paciente entender a importância, né, do tratamento que ele vai ter que fazer corretamente, da dieta que ele vai fazer corretamente. Sei que para o paciente às vezes é desafiador mudar os hábitos, mudar a rotina, né? Mas realmente é trabalhoso e tem que ser feito. Necessário, né? E aí, na constipação também, assim, a gente sabe que podem ter outras causas que não, né, assim, a própria desbiose ou a alimentação em si, porque às vezes a pessoa tá ali fazendo tudo certinho, mas às vezes ela tem lá um problema, uma disfunção de assoalho pélvico, às vezes tem alguma parte do intestino
movimenta mais, enfim. Então, não é só colonoscopia que avalia a constipação. Então, vejam só, a gente tem a possibilidade de testar, investigar se tem e às vezes ver se tem alguma infecção de assoalho pélvico, às vezes questões, né? Um hipotiroidismo pode estar atrelado ao quadro de constipação. Sim. Aí E aí, temos o que mais? o ISO. O ISO. Então, isso, eu lembrei assim de uma paciente que é bem característico, né? Que o ISO é o crescimento então das bactérias que produzem ali o sulfeto de hidrogênio. E, gente, é aquela questão daquela diarreia, né? Eu lembro que era uma paciente que ela me falou, Carol, é explosivo. Eu sento no vaso, aquilo é explosivo e é muito fedido, é insuportável, né? Então, isso daí a gente pensa aí, eu acho que é a principal característica quando pensa em ISO, né? Isso. Que daí vai ser aquelas fezes ou gases com cheiro de ovo podre, né? Porque o gás sulfeto de hidrogênio tem essa característica de ser mais enxofrado, e aí geralmente a diarreia, igual você falou, é uma diarreia muito mais intensa do que, por exemplo, no cibo, né? O cibo, às vezes, ele vai dar as mais pastosas, deixar ali um pouco de gordura nas fezes, mas nesse caso, a diarreia é mais intensa. E aí, o que acontece? Essa desbiose, com o aumento de bactérias produtoras de sulfeto, ela também pode estar relacionada a quadros de retocolite ou de colite, né? Uma inflamação mais grave ali do cólon. Porque o sulfeto ele é tóxico ali para as células do intestino, né? Então, quando eu tenho um aumento de sulfeto, eu vou ter uma redução ali na produção do butirato, que é o que vai fazer. O butirato é uma substância, né, que as bactérias, que seria uma das substâncias boas que elas produzem, que vai fazendo restauração ali da parede do intestino grosso. E aí esse gás sulfeto de hidrogênio acaba com a ação do butirato. E aí não consegue ter uma regeneração, vai inflamando aquela mucosa. E tá até atrelada assim a uma retocolite ulcerativa mesmo. Então ali até tem uma característica mais autoimune também. E aí nesse tipo de desbiose, o que a gente precisa fazer? Reduzir carnes, proteínas animais, a gente vai reduzir os alimentos mais enxofrados. Então, aqui a dieta carnívora seria péssima. Então, você vê que cada desbiose, ela pode, né, enfim, precisar de alguma estratégia de alimentação diferente. Só para eu esclarecer, né? Você falou dos alimentos ricos em enxofre, então é o ovo, o alho, a cebola, o repolho, as carnes vermelhas, né? Que é o que a gente teria que evitar aí na dieta de quem tem ISO. Isso. E aí nós temos assim, a desbiose de cólon no sentido de ter ali uma baixa diversidade de bactérias. Só que daí esses exames, para a gente detectar isso, né, precisaria fazer, por exemplo, um teste genético de microbiota, para a gente conseguir saber exatamente as bactérias que estão ali. Ver falta de lactobacillus, de bifidobactéria, um excesso de alguma bactéria mais patogênica. Então, tem um excesso de proteobactérias, né, que são bactérias que gostam de proteína e gordura, né? Enfim, mas elas podem estar ali no intestino, mas se elas estiverem muito aumentadas, elas têm uma característica mais inflamatória. Então, para ter ali uma desbiose, né? A nível de cólon, a gente já teria que fazer um mapeamento genético ali da microbiota para poder entender melhor. Sim. Thalita, eu acho que a gente abordou assim, né? Desbiose, sintomas, causas, os tipos, os exames que pode fazer para detectar. E assim, ó, eu penso que os principais erros, né, tanto no diagnóstico, no tratamento, às vezes a pessoa querer fazer só a dieta. Então, acho que é importante a gente investigar a causa para ver se é uma SIBO, se é uma SIFO, se é o IMO, né? Porque às vezes essa confusão de sintomas, né? Tipo, desbiose não é o tratamento padrão, né? Não é o tenho desbiose e vai seguir esse tratamento, né? Então, realmente, eu acho que é identificar a causa, tem que às vezes usar, que a gente falou ali, o antibiótico, tem que ajustar a dieta, usar antifúngicos, usar antibacterianos. E também a gente precisa ir fazendo esse acompanhamento, né? Monitoramento. Por exemplo, a gente falou ali, vamos eliminar os enxofrados, mas depois a gente precisa reintroduzir, né? Então é algo que o paciente precisa entender que tem esse tempo de acompanhamento, de retira, reintroduz, reavalia, né? Repara toda a parte gástrica, a parte intestinal. Justamente, porque essas dietas que a gente até colocou aqui são estratégias temporárias, né? Então, enquanto eu estou ali com o problema, eu faço por um período para poder reequilibrar, ajudar ali na redução dos sintomas e fazer essa modulação intestinal. Mas depois sempre a gente precisa
colocar esses alimentos de volta, porque muitas vezes a gente vai tirar alimentos que são alimentos naturais, alimentos saudáveis, mas que naquele momento, para aquele intestino, ele não está sabendo lidar né, com outros componentes que estão ali presentes nos alimentos. Então, sempre precisa fazer essa etapa da reintrodução, e esse é um grande problema que a gente vê das pessoas procurando fazer dieta sozinha, né? Procurando coisas na internet, e daí, de repente, já tá, tipo assim, 2 anos fazendo dieta low FODMAP. Isso já gerou outro malefício para a microbiota da pessoa, né? Então, se ela começou a fazer por uma desbiose, enfim, por um motivo, ela ficar nessa dieta por muito tempo vai fazer ela gerar outro tipo de desbiose, enfim, então é legal. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento e não tem prazo no sentido assim. A gente às vezes pergunta em quanto tempo eu vou melhorar. Essa é uma pergunta, é a pergunta de milhões. Né? Não tem como a gente prever. Quando se trata de corpo humano, cada um é único, né? E a gente tem que ter essa questão da rotatividade alimentar, de oferecer os nutrientes, né? Nem eu, na época lá da síndrome fúngica, eu fiquei sem as frutas cítricas, eu tirei ali o que tinha mais frutose, a manga, a uva. Eu lembro que eu adorava comer manga com maracujá, que eu aprendi com você. E assim, e daí quando melhorei, eu tinha medo, sabe? Eu falava, caramba, vai que eu como manga e vai me dar candidíase, vai que eu como a uva e... Mas é realmente isso, a gente ter a consciência que a gente vai retirar, a gente vai fazer o reparo para depois reintroduzir, né? E aí vai Então, poucos nessa reintrodução, né? Para pegando essa segurança também, né? Porque essa questão do medo que você falou é realmente muito importante. É comum, né? sim, porque assim, eu sempre falo, um corpo saudável, um intestino saudável é o que tolera todos os alimentos. Então não é normal eu comer alho, passar mal, comer cebola e ter desconforto, né? Então é um sinal que tenho que melhorar ali minha saúde intestinal. Isso. Como melhorar a saúde intestinal é um tema longo, né? Mas acho que a gente falou os passos principais, né? Que é a gente investigar, sabe? Procurar um profissional para te ajudar a investigar o que está acontecendo com você. Porque daí, a partir daí, você vai saber como melhorar a sua saúde intestinal. Não tem como a gente colocar, assim, tem estratégias que são, eu falo, questões que são básicas, que a gente até falou no início. Mastigação, comer com atenção, se hidratar corretamente, cuidar do sono, fazer atividade física. É mudar o seu estilo de vida. Ver o que está de errado e você fazer os ajustes ali, começando a mudar os seus hábitos. Mas, dentro disso, vai ter ali algumas particularidades, e daí isso vai depender muito do tipo de desbiose que a gente está tratando. Né? O diagnóstico que o paciente vai ter, Isso. né? Então tá, Thalita, vamos ver se tem alguma dúvida. Como você falou, se a gente começar a falar aqui de saúde intestinal, nós vamos até... Vai mais 1h30. Bom, é que na verdade eu não fui acompanhando as dúvidas, mas acho que você viu que não tem nada. Então tá, Thalita, encerramos. Vou deixar a live salva, né, para as pessoas poderem assistir depois, aproveitar esse conteúdo incrível. E eu quero te agradecer. Sempre muito bom ter você aqui, conversar com você, e agradeço aí por todo esse conteúdo maravilhoso que você nos proporcionou. Não, eu que agradeço. E vamos combinar outras vezes aí para falar sobre outros temas, né? Sim. E aí convidar todo mundo, né, para acompanhar os nossos perfis, porque lá com toda certeza já tem muitas dicas de como melhorar a saúde intestinal. Então, com certeza. Até falei no começo ali da live que você tem três produtos, né? Você tá com o Calm Gut. Isso. Então tem o Calm Gut, que é para melhorar ali justamente a parede intestinal, imunidade. E aí temos o VitaGut, né, o adulto e o Kids, que é um complexo de vitaminas e minerais que é em fio, né, para absorção bilingual. Pensando também naquelas pessoas que têm problemas ali no sistema digestivo e que muitas vezes não conseguem absorver os nutrientes via sistema digestivo. Bariátricos, quem tem uma gastrite, alguma doença de Crohn, doença celíaca ou até mesmo uma desbiose. Então, isso, né? E tem lá o canal também do SOS Intestino, que eu compartilho bastante conteúdo lá. Então, quem quiser conhecer depois também, temos já lives, né, que a gente fez junto também, outras também falando sobre isso. E agora que eu lembrei que a gente falou sobre candidíase, né, também, aquela... A gente falou sobre Hashimoto. Eu lembro que a gente fez uma sobre Hashimoto. Mas tinha alguma coisa sobre candidíase que eu vi, agora eu já não sei. Mas não lembro. ligado, né, também. Sim.
Então, e eu preciso me defender ao vivo, que você falou sobre a questão da desparasitação. Então, eu sei que tem profissionais que realmente, né? Mas tenho o mesmo pensamento que o seu. Que tem profissionais que orientam fazer desparasitação cada mudança de estação, cada 6 meses, todo ano, né? E realmente eu tenho o meu protocolo ali de desparasitação natural, mas, gente, só com exame. Então, às vezes, se eu vejo ali no hemograma que tem necessidade, se eu vejo que tem sinais e sintomas, aí eu desparasito. Eu não fico desparasitando ninguém. Não, não foi uma coisa direta para você. Mas nesse sentido, né? Eu quis dizer o seguinte, porque às vezes o paciente vem e pergunta para mim, eu tenho que fazer desparasitação, porque eu vi que tem que fazer a cada 6 meses e tudo mais. Aí você vai olhar lá no exame, não tem nenhum Não tem indício. necessidade. Você olha para outros marcadores, não só o hemograma, mas os níveis de ferro, de B12, enfim. Então, tem situações que você vê que não é a desparasitação que ele precisa, né? Que tem outras questões. Então, eu quis colocar isso porque realmente se bate muito nessa tecla, né? Que falou de que tem que fazer, enfim. Então, depende muito também da pessoa, né? Se tem muito contato com o animal, se come muito fora de casa, se tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Porque eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas vêm pensando que a desparasitação é tudo que elas precisam, que vai resolver a vida delas, que vai resolver a desbiose, tudo, né? E que nem a gente falou, tem profissionais que indicam. Eu já vi cada mudança de estação, na primavera, no outono, no inverno, no verão, sabe? E não, realmente eu avalio, né? Só quando tem necessidade mesmo. Porque assim, você, né, vai mexer ali na microbiota, você pode às vezes mexer num ambiente que, enfim, você pode acabar causando um outro problema quando você faz algo Sim. desnecessário, né? Então é isso que a gente tem que cuidar, para fazer coisas que o nosso intestino não está precisando e acabar ele ainda mais, né? E ainda mais ali depois da pandemia, né? Que virou aquela febre de ivermectina, então a gente sabe que tudo isso daí tem ação no fígado, tem ação no intestino. Então não é usar um por semana, não é usar um a cada 15 dias, não é, né? Tem questões também falando, né, a respeito até né, do sistema imunológico, né, do quanto assim, os parasitas eles interagem ali com o nosso sistema imune, então às vezes isso também acaba sendo um gatilho ali para o desenvolvimento até de um problema relacionado ao sistema imunológico. Então, só, né, assim, fazer tudo com consciência e de preferência depois de passar por uma avaliação com um profissional, que ele sim vai poder te direcionar, né, o que é melhor para você naquele momento ou não. Eu acho que hoje as pessoas. A internet é muito bom, tem muito conteúdo, mas tá muita coisa assim, né? As pessoas estão pegando dicas. Então não tem um profissional para acompanhar, né? Que entende realmente o caso deles, vai lá na causa, né? Então a gente só pegando informações e dicas, a gente não consegue ter um tratamento. Uhum. Não, é bem isso. E aí acaba que vai virando aquela confusão, às vezes vai investindo, né, em vários suplementos e tentando isso, tentando aquilo, e acaba se perdendo, gera muita ansiedade no paciente, né? A gente sabe que o algoritmo ele vai entregando cada vez mais sobre para aquela pessoa, então ela vai sendo bombardeada com tanta informação que ao invés de ajudar, acaba deixando a pessoa mais ansiosa, preocupada e confundindo ainda mais, né?